Prosseguindo nos nossos estudos da apometria, vamos abordar agora a 12ª lei, que é a lei do choque do tempo. O que é que ela diz? Toda vez que levarmos ao passado espírito desencarnado e incorporado em médium, fica ele sujeito a outra equação de tempo. Nessa situação, cessa o desenrolar da sequência do tempo, tal como o conhecemos, ficando o fenômeno temporal atual presente sobreposto ao passado. O que é que quis dizer o sistematizador da apometria nesta 12ª lei? O deslocamento cria tensão de energia potencial entre a situação presente e os deslocamentos para o passado. Enquanto o espírito permanecer incorporado ao médium, nada lhe acontece. Apenas passa a viver e vislumbrar uma nova situação ambiental que lhe foi imposta. No entanto, se bruscamente desligado do médium, sai do campo de proteção do mediador e fica como que solto na outra dimensão espaço-temporal. Recebe em cheio, então, a energia potencial criada pelo deslocamento. Essa energia é suficientemente forte para destruir sua estrutura astral através do choque que se produz. E ele se reduz ao void vestido apenas por suas estruturas espirituais superiores, corpus átmico, búdico e mental superior. Então, ele vem falando sobre os ovoides, né, desde a lei da projeção temporal, né, quando não o operador ele não faz a normalização, né, a regressão do futuro para o presente. Se ele fizer bruscamente, ele explica, né, aquele espírito recebe toda a carga kármica, conforme ele diz, e ele deforma o seu corpo espiritual, né, até a condição de ovoide. O inverso acontece, mas não envolve a questão da massa kármica. Aqui, igualmente, se houver uma regressão, você induziu o espírito à regressão temporal. O que é que acontece? Ele passa a viver como se estivesse naquela época em que foi regredido. Ele assume a personalidade daquela época e até, em muitos casos, se esquece até da situação presente, certo? E eu não me lembro quem foi o autor, que ele faz uma observação. Só espíritos com muito poder mental é que consegue ter essa visão do presente e do passado. Mas, na maioria dos casos, o espírito ele passa a se comportar, a falar com aquela personalidade daquela época, né, e se comportar como se estivesse naquela época. E aí, se não houver a condução do espírito regredido ao presente de forma lenta, cadenciada, coordenada, pode acontecer também a redução desse espírito à condição de ovoide. Certo? E aí, ele depois lá na frente vai falar, né, que o tempo também é energia. Gostaria de fazer uma colocação, André. Sim. Voltando à tela anterior. Ok. Turma, vocês devem estar achando estranha essa coisa da energia potencial, etc., produzir inclusive até ovoides, etc., mas acredito que todo mundo aqui já deve ter visto que alguns carros com pneu muito cheio, né, e onde o cara pisa de vez, já perceberam que o pneu perde a sua formatação, fica meio ovoide, fica
meio desestruturada. Eu quero dizer o seguinte, que antes da partida, no início do processo apométrico, existe um acúmulo de uma energia chamada potencial. É aquela energia que vai dar o startup para todo o processo, ok? É como o corredor, o cara que vai saltar a distância. Antes dele começar a correr, ele vai acumulando, durante a sua corrida, ele vai acumulando energia para quando ele pisar na tábua, ele se joga para frente, ele se apoia na energia que ele tem naquele momento para alcançar o seu objetivo. Essa energia chama-se energia cinética. Eu estou meio desconfiado que talvez aí esteja faltando, em vez de potencial criada, aliás, a energia potencial criada, e gerando a energia cinética que transporta você de um lado para o outro. E no transporte muito intenso, muito rápido, essa energia potencial não alcançou toda a estrutura, ele desforma tudo. É o que conseguimos, dessa forma, na física, explicar o problema dos ovoides, né? Porque todos os corpos sofrem uma desagregação e já viu, né? A coisa fica muito difícil para aquele ser naquele momento. Ok? É somente para colocar que existe a energia potencial no preparar para, e durante é a energia cinética que está ali com ele, que vai, ele vai receber em cheio essa energia, né? E recebendo em cheio, não tendo bem preparado, jovens, a coisa fica muito difícil. Por isso que na apometria tanto se recomenda, cuidado, contar, vamos devagar, porque a coisa é um pouco mais difícil. Ok? Obrigado. Muito bom. Essas considerações da física que o senhor faz, para mim, são riquíssimas, viu? Para que um espírito não sofra tal agressão quando submetido a tratamentos no passado, olha aí, né? É necessário trazê-lo lentamente de volta ao presente, através de contagem regressiva. João Pedro Farias Rodrigues. Devemos esclarecer que, a partir do momento em que um espírito retorna mentalmente ao passado, cessará a sequência do tempo atual por ele vivida. A partir desse instante, o passado é que será interpretado e vivenciado em função dos conteúdos que surgirão na sua memória, trazidos pela personalidade que emerge nesse ponto a que foi levado o espírito. A sequência de tempo que se desenrolava desaparecerá para que outra seja revivida com todo o realismo dos fatos que ressurgem. As percepções do presente dão lugar aos registros do passado. O espírito, nessas condições, passa a comportar-se como se estivesse vivendo na época para a qual foi deslocado. Eu não sei se vocês agora compreenderam porque ele fala em sobreposição temporal, né? Que ele agora está explicando, né? A entidade, ele simplesmente passa a viver uma outra realidade. Desconecta-se momentânea e parcialmente da realidade presente. Por essa razão, resgata e manifesta as personalidades que vestiu em outras culturas com as características e a linguagem da época que viveu. Nessa situação, somente espíritos com muito poder mental conseguirão reassumir a personalidade a qual ficou ocultada pela personalidade que foi acordada e agora é revivida. Toda vez que interviermos nos estímulos da memória, levando um espírito encarnado ou não para que reviva momentaneamente uma personalidade do passado, ocorrerá um choque de tempo, caracterizado pela tensão que surge pela coexistência artificial do espírito entre duas variáveis temporais, uma relativa à personalidade atual e a outra à personalidade do passado que agora é revivida.
Oi. Sim. Devo salientar, turma, que eu já tive uma experiência próxima a isso aí, de reviver um pouquinho o passado, quando eu estava fazendo meu tratamento com psicoterapia, né? E não foi algo que a profissional induziu, me levou. Foi durante o processo de busca de alguns problemas. Eu não sei, eu até hoje tenho pouca, vamos dizer assim, experiência, né? Não consegui ainda debulhar bastante, mas eu cheguei até o útero da minha mãe. Imagine, ela de alguma forma foi conversando comigo. Quando eu me vi naquela posição, todo fetal, aquela coisa arada toda. Beleza. Aí, o que eu quero chamar a atenção é o problema do retorno. Como não havia um preparo, como não houve todo esse, vamos chamar assim, esse direcionamento, quando eu voltei para estar de volta em pé, neste corpo que hoje eu estou usando aqui, eu levei um bom tempo. Foi algo assim interessante, por isso é muito importante. Todo e qualquer momento, mesmo fora da apometria, em que você perceber uma regressão de memória, na hora do retorno, é importante chamar atenção, contagem, etc., tomar cuidado. Ok? Isso aí. O efeito poderá ser bastante desagradável quando se tratar de uma sintonia da personalidade atual com os sofrimentos, mágoas e ressentimentos que, por efeito das reencarnações sucessivas, foram despolarizados, mesmo que sejam de épocas muito remotas. O manifestante nessa situação receberá toda a carga de energia emocional resultante do que viveu com aqueles espíritos que ainda estão em sofrimento, presos nas regiões do umbral e ligados a essa encarnação que agora é atendida. Então, aqui, ele fala das despolarização, né, que acontece nas diversas encarnações. A pessoa vai reencarnando e aí, pelo menos, é o que se dá para entender, né? A princípio, ela vai, à medida que ela vai reencarnando, ela vai despolarizando aquelas memórias, ela vai se reajustando, ela vai se curando, né? Os traumas ela vai superando ou amenizando lentamente a cada experiência carnal, certo? Nesse sentido que ele está falando, de despolarização. Só que quando há uma regressão temporal, né, ele passa a viver toda aquela situação antiga à flor da pele, né? Que ele, através das encarnações, ele foi superando, né, lentamente e aos poucos atenuando. Ele passa a viver aquela situação. E aí, aqui ele já faz um link com uma coisa que vai ser abordada na 13ª lei, que são os bolsões kármicos. Na projeção, ou na regressão temporal, o espírito que ele é regredido, fala o Victor Ronaldo Costa. Normalmente, né, habitualmente, existe, os médiuns ali conseguem perceber a ligação da pessoa que está sendo tratada, né, que está vivendo aquela personalidade do passado, com espíritos com os quais ele perseguiu, ele maltratou, ele, né, se tornou algoz desses espíritos e que hoje são obsessores. Fala aí, quem levantou a mão primeiro? Me surgiu uma dúvida depois que o mestre Lobo falou da experiência da regressão. Aí eu não sei se eu estou errado, ele estava dizendo de uma regressão, não de um estado ovoide. Aí eu fiquei pensando no seu slide anterior, que você falou que quando o indivíduo chega nessa situação, ele tem que ter muita força mental para voltar. Só que aí fiquei com outras dúvidas, uma gerando outra. Como é que ele vai ter força mental? Aí não é o caso do mestre Lobo, que não foi de ovoide, foi uma questão de voltar de uma regressão.
Como é que um ovoide vai ter uma força mental para retornar à situação em que ele não teve uma força mental para manter seus corpos, já que ele destruiu e não tem mais corpo, né? Só tem a consciência. Aí eu fiquei nessa dúvida. Quer responder, mestre Lobo? Primeiro, sobre a dúvida. Da força mental de um ovoide, não da questão do senhor. Aí foi uma regressão. Do ovoide. No encontro anterior, nós falamos sobre isso. O que é que acontece? O espírito, vou só resumir, tá? O espírito, quando ele chega à condição de ovoide, ele não tem como voltar assim imediatamente. É feito um tratamento longo e às vezes que leva décadas para ele retornar à forma humana. Existe esse ovoide, ele fica à mercê de obsessores, magos negros que pegam para aplicar esses ovoides em processos obsessivos, ou, né, até a misericórdia divina recolher esses ovoides para fazer o encaminhamento devido. E quando é feito o reencaminhamento, ele sofre um processo de desintoxicação. Os espíritos colocam num líquido para retirar aquelas toxinas que seriam prejudiciais ao espírito que iria, que vai, na verdade, né, abrigar aquele ovoide no seu ventre, um espírito que já foi mãe, e vai ter a gravidez chamada gravidez extrafísica, que não é parir um novo espírito, né? É simplesmente um choque anímico que vai fazer com que aquele espírito, numa gravidez extrafísica, possa reassumir a forma humana, certo? E aí, depois que ele reassume a forma humana, que isso na explicação de Ângelo Inácio, na maioria dos casos, porque existem outros casos que não não foram apontados, tá? Mas na maioria dos casos, depois que ele assume a forma humana, então ele é encaminhado nesse processo para a reencarnação. Algumas vezes, esse próprio espírito que era ovoide, às vezes ele precisa também, para ele retomar realmente a sua jornada evolutiva, só um encarne rápido, como acontece nesses casos de aborto espontâneo, certo? Para depois reassumir a sua trajetória pelas vias normais da reencarnação, né? De crescer e ter as suas experiências carnais, né? Então, veja que não é uma coisa que acontece de maneira simples e rápida. Entendi. Explicadíssimo. É só a questão da apostila, então está se referindo só à regressão, né? Quando ela fala tem que ter força mental para voltar, né? Entendi. Eu posso falar um pouquinho do que eu entendi desse negócio da força mental, Carlos? O que eu entendi é que seria assim, quando faz o processo de levar o espírito para o passado, ele vai assumir a personalidade que ele viveu lá naquele passado. E só se ele tiver uma força mental muito poderosa, é que ele vai conseguir, lá no passado, manter a personalidade dele atual. Por exemplo, você faz com você um desdobramento que leva você para viver aquela situação lá no passado, buscando aquelas causas. Mas se você tiver uma força mental muito forte, lá você vai poder manter a sua personalidade como Carlos, dessa atual, vivendo aquilo lá. Vivendo as situações que seu espírito viveu em outras vidas. Senão você vai, se sua mente não for poderosa, você vai viver como aquele espírito naquela época. Ah, entendi. O texto está explicado. Perfeito, viu, Darlene? É isso mesmo Valeu, que ele quis dizer. Justamente isso aí que você explicou. E daí a necessidade do operador, né, ser a ferramenta para nessas aplicações da apometria de regressão, ele conduzir lentamente, de maneira ordenada, através de pulsos energéticos, contagem lenta, para retornar ao normal. Senão ele vai tomar o choque no tempo. E quando voltar, ter certeza que a pessoa voltou bem, que está bem, que o que foi lá do passado ficou no passado, né? Que ela entendeu a situação e que ela está bem. Senão não dá para fazer o desligamento, o encerramento, não. Senão a pessoa fica mal.
E aí, como diz Lobo, vai levar um tempão até que ela consiga ficar no normal dela aqui. E sem a ajuda de um terapeuta fica difícil. Isso. Quanto ao Void, eu acho que foi o Tiago que perguntou aí, né? Se é uma espécie de reencarnação compulsória, né? Vocês podem até ver o vídeo que nós gravamos no último encontro, né? Foi comentado bastante a respeito. Se o espírito está ali anos e anos desviando da reencarnação. Anos não, milênios, né? Ele só está ele tá querendo escapar do processo reencarnatório, né? Que para ele não é vantagem ele esquecer. Então, se ele reduziu a força telúrica, destruiu o perispírito dele, reduziu a condição de ovoide, sim, ele fica à disposição dos espíritos superiores para fazer e colocá-lo numa reencarnação compulsória, né? Que foi contra a vontade dele. José Carlos Aquilino, meu irmão, levantou aí a mão? Sim, só para reforçar o que Lobo falou, assim, porque não é somente, no caso, em apometria ou um direcionamento, como é que eu diria? Uma hipnoterapia. Acontece muito comigo, nos meus cursos de Reiki, tanto nos cursos de Reiki, e também em tratamento e consultório, de que eu não dou nenhum comando, não faço direcionamento, porque não é o foco do meu trabalho, né? Direcionar, aliás, eu não tenho nenhum preparo para trabalhar com regressão, né? Não... Mas acontece, a regressão acontece espontaneamente, tá? E eu tenho esse cuidado. O reiki é muito simples, às vezes a pessoa está lá, a meditação no reiki é muito simples, no caso de um curso, né? Aí, quando eu percebo, a pessoa ela não volta. E aí eu vou dando comando, convidando e trazendo-a de volta, e depois, normalmente, as pessoas me contam histórias que foram para lugares e coisas e tal, que nós juntos vamos trabalhar para que ela identifique aquilo. Mas onde eu quero chegar é a questão o retorno, né? O condutor, o terapeuta, o facilitador, seja lá o que for, é preciso estar atento para essa questão do retorno, tá? O retorno lento, que a pessoa, eu só fico bem depois que a pessoa está realmente, que eu sinto que ela está totalmente presente. É como Darlene também reforçou aí, né? É preciso ajuda, porque às vezes a pessoa teve um caso mesmo que a pessoa não voltava, inclusive eu estava fazendo um trabalho lá na Chapada, e foi muito dificultoso para ela não tinha forças para retornar. E então eu tive que usar, né, dos conhecimentos de tudo o que eu tinha para poder trazê-la de volta. E não foi fácil, até na viagem eu vim assim, fiz questão de sentar junto dela, porque o trabalho aconteceu no domingo, e no final da tarde do domingo a gente já estava retornando. Então, eu fiz questão de retornar, sentar junto a ela no ônibus, e viemos conversando para que ela viesse voltando. Foi difícil. Então, acontece nas coisas mais simples, como é o caso do Reiki, numa meditação que é muito simples, e as pessoas entrarem, né, sem direcionamento nenhum, mas espontaneamente acontece, tá? Então, é necessário mesmo essa contagem, né, trazer a pessoa de forma lenta, e o terapeuta, o condutor, como eu disse, tem que estar preparado para justamente dar esse suporte, esse aporte à pessoa. Era só isso. Obrigado aí pela oportunidade. Muito bem. Então, isso aqui nós vimos, né? Vimos. Então, aí o Lacerda, ele traz um caso, né, no livro Espírito e Matéria, em que ele faz essa observação da lei do choque do tempo. Narrativa de
atendimento ao paciente assediada por malta de espíritos obsessores, integrantes de hostes de magia negra. Começamos o atendimento desmanchando campos magnéticos negativos e capturamos os comandos das trevas. Um dos chefes, o mais forte, logo se apresenta fazendo alarde de poderes extraordinários, desafiando-nos a reduzi-lo à impotência, se pudermos. Ri ao ouvir nosso convite para que passe para a bandeira do Cristo. Revela que é um orixá defendido por poderes desconhecidos dos imortais. Respondemos-lhe que nenhum orixá verdadeiro trabalha para o mal, como ele vinha fazendo, e que agora terá de fazer uma longa viagem conosco para o passado, onde lhe serão retirados todos os poderes. Ele continua rindo, reafirma sua superioridade, duvida das nossas condições de conduzi-lo aos templos do Egito Antigo. Chegado ao Egito, e quando vamos iniciar a retirada dos poderes, ele se rebela. Grita que vai embora, que ninguém pode impedi-lo. Como possui muita força mental, rompe abruptamente suas ligações magnéticas com o médium, afastando-se. Mas imediatamente comandamos a formação de poderoso campo de força, obrigando-o a voltar para o médium. Com surpresa, porém, constatamos que a entidade se encontra completamente anulada, apresentando a clássica síndrome de descerebração cortical, isto é, está inconsciente, em estado semelhante ao de coma. Ao deslocar-se do médium, o falso orixá respondeu o choque do tempo, desestruturando-se. Ele não conhecia esta lei e seus fenômenos. Observe-se que, nesta lei, não há interferência da massa kármica como se vê na lei anterior. No passado, o espírito se defronta com acontecimentos já vividos. Podemos deduzir pelo relato que o tempo é também constituído por energia. E aí, turma, considerações sobre esse relato? Não, mas aí o que eu achei que ele ia virar ovoide nessas coisas. Não seria isso que aconteceu? Foi isso que aconteceu. Quando ele está dizendo aqui, ele ficou inconsciente, né? Porque o ovoide ele não fica com... Ele fica com a sua consciência temporariamente, ele fica em estado de suspensão, né? Animação suspensa. Ele fica inconsciente. Alguns, acho que é o Ângelo Inácio que fala, né? Devido ao seu desenvolvimento mental, ele consegue ter lapsos maiores de consciência, mas na maioria dos casos ele fica inconsciente, o ovoide. E aí mostra a questão da força mental, né? Ele foi para o passado, mas ele continuou com a personalidade da atual. Tanto que aí, com essa força, ele quer sair do médio, ele quer fugir, quer voltar. E aí onde ele se prejudica porque ele não conhecia a lei, que quem estava dando proteção a ele lá, a integralidade dele era o médio, né? Era ele estar no médio. Exato. Veja que eles foram até o Egito, né? E aí você pergunta, pode todo mundo fazer essa regressão para o Egito? Não. Alguém da equipe precisa perceber que aquele espírito teve ligação com aquela cultura. Sim. Entende? Que teve com determinada cultura para poder fazer ele regredir. Inclusive que ele recebeu uma iniciação lá, né? Que era para tirar o certamente, né? Por intuição ou orientação dos mentores, né? Mas é necessário até também
conhecer um pouco de história, cronologia da história, né, dos acontecimentos. Isso aí, eu acho que fala é o Pai João de Aruanda, né, no livro Magos Negros, para que o operador possa se situar no tempo, né? Ele vai fazer a regressão e aí vamos regredir 1000 anos, né? Ele faz a contagem a cada 5 séculos, né? Ou 300 anos, até chegar naquela época que ele deseja. Até para ele entender o que ele vai ver, o que ele vai entender, vai perceber mediunicamente, né? Por orientação da equipe espiritual que vai estar passando para ele entender, ele tem que ter um conhecimento no arcabouço dele, porque senão eles vão mostrar para ele, mas ele não vai saber o que está acontecendo, né? Então, ele precisa ter esse conhecimento no arcabouço dele, minimamente, para poder interpretar corretamente. Aqui a entidade também se apresenta como orixá, e é aquele conceito de orixá entidade, e que a gente vê em muitos terreiros de Umbanda, né? E existe um conceito mais amplo que é orixá força, orixá vibração da natureza, né? Que é algo maior. O Norberto Peixoto, ele fala, né, que tem os orixás menores, que são justamente essas entidades que se apresentam, que vêm naquela força determinada, né, que eles trabalham dentro daquela linha, daquela força e se apresentam como orixás. E os orixás maiores seriam justamente as vibrações, né, a força, a energia, aquela energia específica. Diga, meu irmão, Zé Clino. Só para complementar, porque eu estou lembrando aqui que o Anderson Sandini, né, lá no portal do Robson Pinheiro, fala muito sobre isso, para quem não conhece ainda, né, Caminhos de Aruanda e quiser aprofundar no assunto, ele traz explicações assim, muito claras com relação né, ao que você colocou aí, né? O orixá como entidade, como, né, correntemente nós vemos, e o orixá como força. Então, o Anderson Sandini é um babalorixá do Rio Grande do Sul e que traz assim informações excelentes, né? Então tá lá, é um curso aberto, o Caminhos de Aruanda, né? Curso gratuito, né? Mas além do Caminho de Aruanda, já estou seguindo para os Segredos de Aruanda, que é justamente com ele, para aprofundar até mais. Então, é só isso, foi somente essa colocação que eu queria fazer, aproveitando aí o gancho e falar, né, para entender o que é orixá força, né, e os dois conceitos, né, orixá é entidade. Mas tá bom, obrigado. E nenhum orixá que se preze mesmo, que seja verdadeiramente orixá, né, que vem naquela força, né, ele vai trabalhar para o mal. Vocês concordam? É isso que eu ia reforçar, André. Sim. Achei da parte da apelação dele um pouco grosseira, porque se a orixá está sendo capturada, acaba sendo algo que não se cabe, tipo, então não é orixá. O Lacerda depois ele fala falso orixá. Isso. Né? É mais um quiumba que chegou ali. Isso, quer dizer isso, tipo assim, uma apelação meio que infantil para o grupo. Sim, exato. É uma apelação infantil, porque quem tem um mínimo de conhecimento já fala, estamos sendo orixá, está sendo capturado. Calma, mestre louco. Beleza, turma. Podemos encerrar essa parte? Podemos. Ok, então.